Graça e paz. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler, diz assim: No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra eles subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo o escravo dele e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra, veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Hala, em Rabor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Eu vou ler ainda verso 16, diz assim: E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, adoraram todas as estrelas do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, deram-se a adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Vou ler até aí, mas a descrição da queda de Samaria, e vou falar aos irmãos nessa noite o seguinte: isso que eu estou lendo para os irmãos aqui chama-se a queda de Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte. Os irmãos sabem que, apesar de que o povo de Israel, a nação de Israel, seu povo de Deus, era uma nação só, mas no final da sua história do Antigo Testamento, eles terminaram sendo 2 nações, foi dividida, né? Havia o reino do norte, constituído por 10 tribos, cuja capital era Samaria, e havia o reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Então, o que eu li aqui, comecei a ler no capítulo 17, segundo livro de Reis, é a descrição da queda de Samaria. Ou seja, o povo de Deus do Antigo Testamento, antes da vinda do Messias, eles terminaram nessa derrota. Deus trouxe o rei da Assíria, observe bem, o rei da Assíria. Hoje não existe nenhum país chamado Assíria, né? Mas naquela época era a nação mais poderosa. Então aparece o rei da Síria, aparece vários reis, porque foi um período muito grande. Então
aparece Pul, rei da Síria, Salmaneser, rei da Síria, Tiglat-Pileser, rei da Síria. Há vários nomes, porque são vários reis, porque é num tempo muito grande. Então, irmãos, o que eu quero refletir com os irmãos, quero que os irmãos reflitam, é assim: o povo de Deus do Antigo Testamento, que acabou dividido em dois reinos, terminou dessa maneira a sua história como povo livre naquele tempo, né, antes da vinda do Messias. E aí eu posso só imaginar o povo de Israel, formado pelas 10 tribos, povo de Deus, descendente de Abraão, tinha aliança com Deus, e de repente Deus trouxe o inimigo, essa descrição, né? Deus trouxe o rei da Síria para destruir o seu povo. E aí o texto fala que eles provocaram a ira de Deus por causa dos seus pecados. A descrição dos pecados de Israel está aqui descrita, basicamente era a idolatria, né? A quebra do primeiro mandamento do Decálogo. Então, eu acho muito interessante, volta e meia eu estou voltando para a descrição da queda de Samaria, porque a queda de Samaria foi das primeiras datas que eu aprendi no seminário e nunca esqueci. 722 antes de Cristo é a queda de Samaria. Foi quando Samaria foi destruída, o reino do sul foi destruído, o povo de Deus foi destruído, eles foram levados cativos para a Síria. Aí o que acontece, irmãos? Acontece o seguinte, aí agora eu quero mostrar aos irmãos a queda de Jerusalém, o reino do sul, a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém foi a outra data que eu não esqueci mais, né? Desde o seminário. 586 a.C. 586 a.C. aconteceu a queda de Jerusalém, capital do reino do sul, de Judá, basicamente é chamado de Judá, né? Mas sabe que a tribo de Benjamim também está incluída aí. E aí, o que acontece é o seguinte, são duas cidades, olha, Samaria, por isso que é a queda de Samaria, e Jerusalém, que é outra cidade. Entre a queda de Samaria, que eu acabei de ler aqui o começo, né? E a queda de Jerusalém, 586, passaram-se 136 anos. Não é pouco tempo não, irmão, veja só, 136 anos, já fiz a conta. 136 anos. Essas duas cidades, olha, Samaria e Jerusalém, são tipos, aí eu vou dizer aos irmãos a questão da tipologia, elas são tipos e figuras da igreja. Assim como a história dessas duas cidades representa os dois reinos do povo de Deus, terminou a história deles no Antigo Testamento, antes da vinda do Messias, as duas igrejas que aparecem no Novo Testamento vão terminar da mesma maneira. Eu sei que é uma notícia, né, meio desagradável, mas no final vai ter uma nota feliz, que eu vou deixar para os irmãos, para não ficar o pessoal triste demais, né? Então, eu não vou me ater muito, porque eu quero chegar lá na frente. Então, queda de Samaria, 722. Reino do Norte deixou de existir, foram levados cativos para a Síria. Ainda tem mais uma coisa, irmãos, não foi o diabo que fez isso, não, foi Deus. Então a gente tem que parar de pensar que tudo de ruim que acontece com o povo de Deus foi o diabo. Foi Deus que castigou Israel por causa do seu pecado, da sua idolatria, e deu todas as mais obras, ainda diz lá, né, que eles imitaram o costume das nações, coisa que Deus sempre proibiu. Foi Deus que castigou, foi Deus que destruiu o seu povo. Deus, ele é um Deus que age, né? Deus não só reage não, como muita gente pensa, né? É uma errada concepção a respeito de Deus que espalharam por aí. Não, Deus não faz nada de mal. A gente, quando se afasta dele, a gente sofre negativo. Deus, ele age, ele castiga, ele julga. Ele não é um Deus passivo. Então, muito bem, agora vamos dar uma olhada, irmãos, na queda de Jerusalém. Eu vou manter aí, tem outro lugar, mas vou manter aí. No capítulo 25 do segundo livro de Reis, aí narra a queda de Jerusalém, capítulo 25 do segundo livro dos Reis. Vamos ver aí.
Vamos começar no capítulo 24. Segundo livro de Reis, capítulo 24, porque aqui é o reino de Zedequias. O rei de Israel naquela época lá que foi destruído era Oséias. Aqui, o rei de Judá aqui, nesse contexto que eu estou lendo agora, é Zedequias. Então, segundo livro de Reis 24, 18, diz assim: tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Ramutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, irmãos, é assim, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim. Estamos olhando para a Bíblia, a palavra de Deus. A liderança do povo tem grande importância. Geralmente, o que acontece mal com o povo passa pela liderança. Isso temos que olhar para a palavra de Deus, né? Aí diz aqui: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, esse rei Zedequias, rei de Judá, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim, que foi o pai dele, né? Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. Então Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Agora, irmãos, aqui o inimigo agora era outro, né? Lá no caso de Israel, Samaria, foi o rei da Assíria. E tem vários reis lá mencionados no contexto. Nesse caso aqui, 136 anos depois da destruição do reino de Judá, aqui é Nabucodonosor, rei da Babilônia, da raça dos caldeus. Deus trouxe os caldeus agora, tendo Nabucodonosor como rei para destruir o reino de Judá. E aí começa aqui, ó. Começa aqui não. Os pecados de Judá já vinham se multiplicando há muito tempo, mas o rei de Judá se rebelou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25 agora, vamos lá. Sucedeu que no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acampou contra ela. Levantaram contra ela trincheiras em redor, e a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Observe que o cerco, ou o sítio, dura geralmente 3 anos, como foi com Samaria, agora com Jerusalém. Essas duas cidades que são tipos e figuras da igreja. Aos 9 do mês, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então se fez uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei fugiu pelo caminho da campina. Irmãos, vamos refletir. Aqui é o povo de Deus, aqui é a cidade santa de Jerusalém, e eles foram cercados ou sitiados durante 3 anos. Vocês podem imaginar que dentro daquela cidade teve gente que orava, gente que jejuava, teve gente que se humilhava diante de Deus, mas não teve jeito. E aí eu vou mostrar para os irmãos o seguinte, olha, a história da destruição de Samaria e a história da destruição de Jerusalém no Antigo Testamento tem um paralelo com a história da destruição da igreja no Novo Testamento. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos. E aqui, vamos ver o rei. Eu acho isso aqui deprimente, o que aconteceu com o rei Zedequias, rei de Judá. Olha só aí. O rei fugiu pelo caminho da campina, verso 5. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sua sentença. Olha a sentença contra o rei de Judá. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos.
vazaram os olhos de Zedequias, o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Irmãos, isso aqui é a destruição de Jerusalém, capital do Reino do Sul, a destruição do Reino do Sul, Judá, reino de Judá, povo de Deus. E aí o restante aqui vai ser a descrição de como eles levaram os nobres para a Babilônia, mataram os nobres lá na Babilônia, derrubaram os muros de Jerusalém. Foi uma destruição total. Aí observe, destruição de Samaria, Deus destruiu Samaria por meio dos assírios. Agora, 136 anos depois, Deus destruiu Judá e o Reino do Sul, Jerusalém, por meio dos caldeus de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Foi Deus que destruiu. Aí eu quero dizer, meu irmão, isso aqui não foi o diabo, não, foi Deus. E por causa dos pecados, do povo de Deus. Eu lendo aqui o contexto todo, irmãos, eu percebi que quando Samaria foi destruída, Judá também ia ser destruída. Alguns irmãos aqui se lembram daquela música, né, que a gente cantou muitas vezes lá na outra igreja, que o rei da Assíria mandou humilhar Judá, trazendo os seus generais para os muros de Jerusalém e humilhando os judeus. Mas sabe por que Judá não foi destruído junto com Samaria? Que ainda durou 136 anos antes de Judá ser destruída? Porque havia um rei em Judá chamado Ezequias. Havia um profeta lá chamado Isaías. Isaías estava lá também. Só que eu percebo que a pessoa decisiva não foi o profeta, foi o rei. O rei não mandou o povo orar. Foi o rei Ezequias que entrou no templo do Senhor, humilhou-se e colocou a afronta que o rei da Assíria tinha mandado contra ele diante do Senhor e clamou a Deus e se humilhou e chorou. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo saiu naquela noite e matou no arraial dos assírios 185 mil dos guerreiros assírios. E depois mandou matar o rei da Assíria. Deus livrou Judá por causa da piedade do rei Ezequias, que se humilhou diante de Deus. Agora, 36 anos depois, 136 anos depois, o rei não era mais Ezequias, agora era Zedequias. E a gente vê o comportamento dele. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim, seu pai. Aí não teve jeito, irmãos. Aí eu não quero aqui descer em detalhes, só quero fixar isso na mente de vocês, irmãos. Olha, a destruição de Samaria, 722, a destruição de Jerusalém, 586, são figura das duas igrejas do Novo Testamento. E o que vai acontecer com a igreja do Novo Testamento vai ser a repetição do que aconteceu com a antiga igreja do Antigo Testamento. Eu vou mostrar para os irmãos agora. Primeiro, os irmãos têm que saber que no Novo Testamento tem duas igrejas. Não sei se eu já preguei aqui essa mensagem sobre as duas igrejas do Novo Testamento. Já preguei em outro lugar, talvez aqui não. Tem duas igrejas no Novo Testamento. Samaria era a figura de uma das igrejas, Jerusalém da outra. Uma das igrejas do Novo Testamento é a igreja gentílica. É fácil a gente deduzir isso do Novo Testamento. O apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios, o apostolado da incircuncisão, o apóstolo Paulo. Então, havia uma igreja gentílica no Novo Testamento. E havia uma igreja judaica. E Paulo diz que o apostolado da circuncisão da igreja judaica era Pedro. Ele diz assim: aquele mesmo Deus que operou através de mim para com o apostolado da incircuncisão, operou também em Pedro para o apostolado da circuncisão. De maneira que quando Paulo escreveu as cartas, ele escreveu para as igrejas gentílicas. E quando Pedro escreveu as cartas, ele escreveu para as igrejas judaicas.
É porque em teologia eu aprendi que as cartas são chamadas de cartas gerais, porém eu não vejo como cartas gerais. Sem querer desmerecer quem já falou assim, né? Eu vejo como cartas para a igreja judaica. Agora eu vou mostrar para os irmãos como é que vai terminar as duas igrejas do Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Da mesma maneira como terminou as duas nações lá do Antigo Testamento. Mas não desanime não, porque no final vai ter uma nota boa. A primeira igreja do Novo Testamento que vai ser destruída. Aí eu quero dizer aos irmãos, para consolar, o seguinte: ó, essa destruição é temporária. Quando Jesus vier, quando Jesus voltar, vai ser a glória da igreja. A igreja vai vencer. A igreja só vai vencer quando Jesus vier, com ele à frente. Isso vai acontecer no final. Mas essas derrotas da igreja são temporárias. Por isso, não devemos nos entristecer, mas é necessário que isso aconteça, né? Então vamos ver a destruição da primeira igreja, que é a igreja gentílica, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Apocalipse 6, 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Mas isso aqui é uma visão no céu. João está vendo lá no céu essas almas debaixo do altar que está dentro do trono de Deus. Eles foram mortos aqui na terra. As almas deles estão lá no céu, debaixo do altar. Agora, ainda não tinha completado o número dos que deveriam ser mortos. Agora, eu vou mostrar agora quando completou o número. Apocalipse 7, verso 9, olha aí. Apocalipse 7, 9. Agora nós vamos ver o número completo dos mártires na glória, né? Diz aí. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas olhei e vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso aqui, irmãos, é a igreja gentílica. Essa definição de todas as nações é um contraponto para as 12 tribos de Israel. É assim no Novo Testamento. Então, essa igreja é constituída de gentios convertidos. Todas as nações, como Jesus disse, de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a igreja gentílica. E agora, essa igreja foi martirizada pelo anticristo. E agora está lá no céu, as almas deles, diante do trono. Aí eu vou saltar alguns versículos e vou ler o versículo 13, Apocalipse 7, 13, olha só. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa multidão que ninguém podia contar, ninguém podia numerar, de gentios convertidos, isso aqui é a igreja gentílica, foi martirizada primeiro. As almas estão lá diante do trono de Deus. É de lá, eles vieram da grande tribulação, foram mortos pelo anticristo. Da mesma maneira como Samaria foi destruída antes da vinda de Messias no Antigo Testamento. Agora eu vou mostrar para os irmãos a destruição da segunda igreja, que é representada por Jerusalém, que foi destruída também aqui no livro de Apocalipse. A partir daqui de Apocalipse 7, a igreja gentílica deixa de existir e assume no lugar dela uma igreja totalmente judaica. Aqueles 144 mil judeus que estão no início do capítulo 7 de Apocalipse, são 144 mil judeus das 12 tribos que são discriminadas lá.
E todos eles são selados com o Espírito Santo. A palavra selados aparece repetida vezes no texto. E agora eu vou mostrar como essa segunda igreja também morre martirizada. Ela acaba martirizada no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Vou ler a partir do verso 7. Para não gastar muito tempo, porque aqui fala das duas testemunhas. E hoje eu não vou pregar especificamente sobre as duas testemunhas, mas vou dizer quem são as duas testemunhas. Apocalipse 11, verso 7, diz assim: quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, isto é, o anticristo, lhes fará guerra, os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos, mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém, isso aqui é a cidade de Jerusalém. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui rapidamente, vamos explicando quem são esses 2 profetas. Durante muito tempo eu quebrei cabeça, sem saber quem eram as 2 testemunhas. Mas aos poucos o Espírito Santo foi me revelando, e agora eu sei quem são as 2 testemunhas, porque está no texto. Essas 2 testemunhas são representadas no texto aqui por Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas. Todo o Novo Testamento, ela se refere ao Antigo Testamento como a lei e os profetas, Moisés e os profetas. Então essas 2 testemunhas se referem a Moisés e os profetas, a lei e os profetas. O representante dos profetas é Elias, o representante da lei é Moisés. Ou seja, a igreja judaica do Antigo Testamento, que é assim que o Novo Testamento se refere à antiga religião judaica, a lei e os profetas. Então, se levantará uma igreja totalmente judaica, porque o tempo dos gentios terá passado, a igreja gentílica terá saído da terra, não por meio do arrebatamento, mas por meio do martírio. É desagradável dizer isso, mas é o que está escrito, eu não posso me omitir. E aí, irmãos, a igreja judaica também vai terminar nas mãos do anticristo, sendo martirizada, dessa maneira como eu li aqui no capítulo 11. Só que, como Paulo descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Jesus voltar, quando Jesus vier, ainda haverá crentes vivos. Aí será o arrebatamento, ainda haverá crentes vivos, né? Que a palavra arrebatamento aparece lá, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas eu creio que será uma minoria. Nem todo judeu de Samaria foi levado cativo. Nem todo judeu de Jerusalém foi levado para a Babilônia. O de Samaria, nem todos foram levados para a Síria. O rei da Assíria deixou os mais pobres da terra, deu até terra para eles cuidarem, para produzir alimento. A mesma coisa com Jerusalém. Nem todos os crentes serão mortos, ainda haverá crentes vivos quando Jesus vier. Mas creio eu que será uma minoria. Eu espero que os irmãos estejam nesse meio, dos que estarão vivos quando Jesus vier, e não serão martirizados às mãos do anticristo. Agora, irmãos, eu quero voltar lá para o Antigo Testamento para dar uma nota positiva em tudo isso. Na queda de Jerusalém, Jeremias, o profeta Jeremias estava dentro da cidade, quando a cidade foi tomada pelos caldeus. Observe como Deus protegeu Jeremias. Jeremias 40. Jeremias 40. Capítulo 40 de Jeremias, a partir do verso 1. E aqui nós vamos nos animar aqui, irmãos. Por mais que Deus traga os nossos inimigos às nossas portas e nos entregue nas mãos dele, mas aqueles que Deus se agrada, ele protege, que é o que ele fez com Jeremias aqui. Olha só, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todo o cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda veio a Jeremias e disse-lhe:
o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor trouxe e fez como havia falado, porque pecastes. Olha só, irmão, o ímpio, ele sabia, o general babilônico sabia o que estava acontecendo espiritualmente, ele sabia, e estava falando para Jeremias: porque pecastes, vós, o povo judeu, de Judá, pecou contra o Senhor, e não obedeceste a sua voz, portanto vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se for bem aos teus olhos vir comigo para a Babilônia, vem, porém sobre ti os meus olhos. Porém, se for mal aos teus olhos vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde quer que for bom e reto aos teus olhos, que vais, para ali vai. Mas porquanto ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou para qualquer parte, onde quer que for, reto aos teus olhos, que vais, para ali vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. Ali habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Irmãos, observe, né? Se a gente vai ler a profecia de Jeremias, a gente vê como Jeremias sofreu. Jeremias foi preso pelos seus próprios irmãos judeus, foi encarcerado, foi açoitado, e sofreu muito, porque ele estava falando que Deus mandava ele falar. E o povo dele rejeitava falar do profeta. Agora, na hora que Deus entregou Judá na mão dos seus inimigos, Jerusalém, por meio do rei da Babilônia, foi o próprio Nabucodonosor que recomendou para o seu general: não faça mal para o profeta Jeremias, faz tudo o que ele quiser. Então Jeremias foi tratado a pão de ló pelos inimigos do povo de Deus, que destruíram Jerusalém, porque Deus mandou. Irmãos, é um princípio que nós precisamos hoje. Por que estou dizendo isso hoje? É o seguinte: o Brasil está vendo uma situação que eu percebo que tem muito crente com medo. Parece até que Deus morreu. Eu quero dizer para os irmãos, por mais que nós façamos a nossa parte, não está no nosso poder essa decisão do que vai acontecer com o Brasil, mas está na mão de Deus. Deus já sabe o que vai fazer. Vamos fazer a nossa parte? Vamos. Mas se as coisas não saírem como nós pensamos, o que nós precisamos é ser fiéis a Deus hoje. Porque mesmo que Deus entregue o Brasil na mão dos inimigos, e é Deus, não é o diabo não. Olha para a igreja brasileira, irmão. Olha para a igreja. Lembra da apostasia? Jesus falou da apostasia. Ele não usou o termo apostasia, mas ele falou assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Foi Paulo que falou da apostasia. Qualquer um que observa sabe que a igreja está vendo uma época de grande apostasia. E o que é que vocês acham que Deus pensa da apostasia da igreja? Sempre haverá um remanescente fiel. Eu quero que esse remanescente fiel está representado aqui em Jeremias. E nós temos nos esforçar para ser do remanescente fiel, porque a apostasia da igreja não passará impune nem em branco diante de Deus. E tudo que vier pela frente vai depender disso. Então não adianta de última hora correr para orar e para jejuar, embora devamos fazer isso, porque isso não vai mudar o comportamento que Deus já determinou, olhando a história da igreja durante a sua trajetória, né? Como muitos gostam de citar 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero que, resumindo 2 Crônicas 7,14, a parte que Deus manda do seu povo é: se o meu povo orar e se converter dos seus maus caminhos. Mas eu só vejo muita gente falando para o povo orar. Só orar não resolve. Se a igreja não se converter dos seus maus caminhos, Deus não fará a parte dele. E isso, irmão, nós não temos domínio sobre os outros. Nós temos domínio sobre nós. Olha, eu quero me converter dos meus maus caminhos. A primeira coisa para a gente se converter dos nossos maus caminhos é nós reconhecer que nós temos mau caminho. Meu Deus, eu tenho maus caminhos, eu tenho um pecado, eu tenho um defeito. Eu preciso me corrigir, porque se eu não me corrigir, pode morrer de orar. Que Deus quer que mudança de comportamento, mudança de vida.
E Jeremias era assim, irmãos, quando o povo dele foi destruído, ele tinha crédito em Deus, Deus o protegeu. Temos que orar para nós orar não, nos esforçar no nosso comportamento, na nossa conduta, para nós imitarmos o comportamento de Jeremias no meio do povo dele. Agora, vamos para o próximo personagem que Deus protegeu. Jeremias 39, capítulo 39, verso 15. Diz assim: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. Porém te farei escapar naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua vida terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Ebed-Meleque, o etíope, era um eunuco. Ebed-Meleque significa servo do rei, ou escravo do rei. Um etíope era um homem negro. Cuxita, de Cuxi, descendo de Cuxi, era negro ele. E aí Deus mandou pelo profeta Jeremias dizer para ele: olha, não se preocupe, porque porquanto confiaste em mim. Irmãos, essa é a expressão, olha. Porquanto confiaste em mim. O que é que ele fez? Confiou em Deus. Como foi que ele confiou? Se a gente voltar no capítulo 38 de Jeremias, a gente vai ver que ele foi ao rei e pediu para soltar Jeremias. E o rei mandou ele escolher 30 homens para tirar Jeremias do calabouço. E ele foi lá e tirou. Aquele ato ali dele, parece que sacramentou diante de Deus que ele confiou em Deus, ajudando o profeta de Deus ali. Mas a questão é que ele confiou em Deus, por isso Deus disse: não se preocupe não, por mais que os caldeus, babilônicos, Nabucodonosor, tomem Jerusalém, mate todo mundo, mas em ti eles não vão tocar, porque eu vou te proteger. Irmãos, nós temos que ser Ebed-Meleque dessa geração. E ainda para terminar mesmo, capítulo 45 de Jeremias. A partir do verso 1 diz assim: a palavra que Jeremias o profeta falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro estas palavras da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Pelo que assim lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que eu edifiquei eu derrubo, e o que planto e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandeza para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Irmão, praticamente a mesma promessa que Deus fez para Ebed-Meleque, ele fez agora para Baruque. Baruque era secretário e discípulo do profeta Jeremias. Jeremias falava a palavra de Deus e ele escrevia. Ele era companheiro de Jeremias. Quando os judeus quiseram prender Jeremias, Baruque ia ser preso também. Mas Deus escondeu tanto Jeremias quanto Baruque. Nós temos que ser os Baruque dessa geração, irmãos. Nós não podemos evitar que Deus entregue na mão do inimigo, eu queria quase dizer assim, o ocidente cristão, os países cristãos, porque os judeus não puderam impedir que Deus entregasse Samaria na mão do rei da Síria, nem Jerusalém na mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas individualmente, pela conduta piedosa, né, de pessoas de fé, no meio da destruição, eles foram guardados por Deus. Esse deve ser o modelo.
Jeremias, Baruque e Ebed-Meleque. E reconhecer que a derrota do mundo contra o povo de Deus é temporária. Quando Jesus vier, aí a vitória da guerra vai ser total. Mas a vinda de Jesus só está narrada em Apocalipse, no capítulo 19, já quase no final do livro. Até lá muita coisa vai acontecer. E temos que estar preparados para isso. Vamos orar? Então, eu creio que nós devemos pedir a